Agressor de Jair Bolsonaro pode sim ter passado por lavagem cerebral das testemunhas de Jeová. Isso mesmo. E como é que nós percebemos isso? Através da própria carta que a liderança das testemunhas de Jeová de Montes Claros enviou à imprensa. Eu estou com uma cópia dessa carta e eu vou ler na íntegra e vocês vão percebendo conforme eu leio. Diz assim: comunicado à imprensa, Montes Claros, 8 de setembro de 2018. Prezados senhores, como representante das testemunhas de Jeová em Montes Claros, Minas Gerais, por meio deste, informamos que o senhor Adélio Bispo de Oliveira, acusado publicamente de agredir o senhor Jair Bolsonaro, não é testemunha de Jeová, nem sua família. Esclarecemos também que as testemunhas de Jeová não são responsáveis e não possuem qualquer relação com a contratação de advogados para a defesa do senhor Adélio Bispo de Oliveira. Portanto, as informações citadas pelos advogados e publicados pela imprensa não são absolutamente verdadeiras ao vincular as testemunhas de Jeová ao caso. As testemunhas de Jeová são cristãs, amam a vida e as pessoas em geral e não toleram qualquer tipo de violência ou agressão. Cordialmente, representante das testemunhas de Jeová de Montes Claros, Minas Gerais. Assinam essa carta Antônio Carlos Afonso, Alexandre Freitas de Souza e Iremar Pereira Soares. Eu fiz questão de ler a carta na íntegra, justamente para não dizerem que eu aumentei, acrescentei, mas eu quero que vocês tirem a avaliação. Vamos lá. Diz ali: o senhor Adélio Bispo de Oliveira, acusado publicamente de agredir o senhor Jair Bolsonaro, não é testemunha de Jeová e nem a sua família. Só que não dizem aqui que ele nunca foi testemunha de Jeová. Ele pode sim ter sido testemunha de Jeová. Outra coisa, esclarecemos também que as testemunhas de Jeová não são responsáveis e não possuem qualquer relação com a contratação de advogados para a defesa do senhor Bispo de Oliveira. Portanto, as informações citadas pelos advogados e publicadas pela imprensa não são absolutamente verdadeiras ao vincular as testemunhas de Jeová ao caso. Mas aqui diz que também não é absolutamente falsa. Observaram? Segunda coisa. Bem, finalizando a carta, eles disseram assim: as testemunhas de Jeová são cristãs. Eles afirmam que são cristãos, mas eles não agem como cristão. E sabe por quê? Primeiro, porque eu já fui testemunha de Jeová. E segundo, diz assim, as testemunhas de Jeová são cristãs, amam a vida. Mentira! Mentira! Sabe por que não amam a vida? Porque se um pai, uma mãe, um filho, um amigo, um ente querido precisar de sangue, eles deixam morrer, mas não colocam sangue. Quando o sangue for a última opção, eles deixam morrer, mas não colocam vida. Dá para dizer que amam a vida? Não, estão mentindo. Outra coisa, e amam as pessoas em geral. Mentira! Como amam as pessoas em geral? Porque eles pregam de casa em casa que Deus ele vai trazer uma grande destruição chamada Armagedon e que todas as pessoas vão morrer, exceto eles. Eles dizem que todos serão destruídos, uma grande destruição, uma grande carnificida, e que somente eles vão ser salvos. Como é que eles podem dizer que amam as pessoas, sendo que eles vão de casa em casa falar que os vizinhos vão ser destruídos só porque não pertencem à mesma denominação que eles? Outra coisa aqui, e não toleram qualquer tipo de violência ou agressão. Mentira! As testemunhas de Jeová praticam algo chamado desassociação. Quando você se torna testemunha de Jeová, você tem que obedecer, não pode questionar. No momento que você questiona ou pratica algum código moral que eles não concordam, segundo a interpretação bíblica da liderança deles, você é expulso da denominação. E aí o que acontece? Os membros da congregação são orientados a não falar com você, a mudar de calçada, ao não falar oi, não pegar na sua mão,
inclusive pessoas da sua própria família. Sabe por que eu falo isso? Porque minha mãe é testemunha de Jeová e fazem 20 anos que ela não fala comigo de forma natural, como uma mãe fala com o filho. Como é que eles falam que não toleram nenhum tipo de agressão e violência? Destratar não é violência? Destratar, discriminar a pessoa não é agressão? Então, eles estão mentindo. Bem, as testemunhas de Jeová, elas são criadas, elas são orientadas desde criança que todas aquelas ações do Deus do Velho Testamento de exterminar os povos vizinhos são legítimos da parte de Deus. Inclusive, nas suas publicações infantis, tem várias imagens dizendo que a morte de pessoas da parte de Deus é considerada normal. Assim sendo, uma pessoa que passou pelo processo de lavagem cerebral das testemunhas de Jeová pode sim fazer um ato de barbaridade como esse. Por quê? Porque desde criança, eu sei porque eu passei por isso. Porque desde criança eles são orientados que haverá uma grande Armagedon e que muitas pessoas morreram, assim como foi feito no passado, segundo a interpretação bíblica deles. Digo mais, toda testemunha de Jeová é um homicídio em potencial. Sabe por quê? Porque quando você vai batizar, o ancião ele vem conversar com você e faz perguntas difíceis. Por exemplo, assim: meu filho, você entendeu a questão do sangue? Você sabe que se sua mãe precisar de sangue, se seu pai precisar de sangue, se seu filho precisar de sangue, você tem que colocar Jeová em primeiro lugar, mas não permitir que se vá contra a lei de Deus, que é não colocar sangue? Isso mesmo. Ou seja, dia a dia, a pessoa é orientada que em qualquer momento ela tem que deixar alguém morrer. Agora, se uma pessoa é capaz de deixar o pai, a mãe, o filho morrer, que dizer de uma pessoa que foi rejeitada através da desassociação, ele não achar que deve agredir uma pessoa que é considerada pelas testemunhas de Jeová como agente direto de Satanás. Isso mesmo, porque as testemunhas de Jeová dizem que os políticos governados por Satanás, o diabo, são agentes diretos de Satanás. Eu quero relembrar aqui um outro caso, que é aquele caso do Realengo, onde aquele jovem entrou na escola lá atirando, e aí a polícia foi vasculhar a casa dele e encontrou várias publicações de quem? Das testemunhas de Jeová. Isso mesmo. Lembrando que uma pessoa que passou pela lavagem cerebral das testemunhas de Jeová, induzidas diariamente a acreditar que todas as outras pessoas vão morrer, e depois essa mesma fraternidade de irmãos te abandona, te vira as costas, é uma coisa que com certeza mexe com o psique de qualquer pessoa. Eu tenho certeza que se esse rapaz, conforme dá a entender a carta da própria liderança dele, das testemunhas de Jeová, ele passou pela lavagem cerebral das testemunhas de Jeová, com certeza ele acha que fez a vontade de Deus, como ele mesmo falou no vídeo.